Olá, sejam bem-vindos ao PodMed, o podcast do Colégio Mediterrâneo. Estamos iniciando esse novo projeto aqui do colégio, onde a gente vai usar esse espaço para discutirmos diversos assuntos, temas que estão sendo abordados em sala de aula, projetos que estão sendo desenvolvidos aqui pela escola, enfim. E também contaremos com convidados, convidadas, professores, professoras, alunos, alunas, colaboradores, coordenadores, enfim, para a gente poder estar discutindo sobre esses temas, abordando e relacionando eles com o nosso dia a dia, com o contexto, para que toda a comunidade escolar, as famílias possam estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Colégio Mediterrâneo. Eu sou o professor Marco Calil, sou professor de teatro, vou conduzir aqui os nossos bate-papos do nosso podcast. Contamos também com o professor Hélio Renato, professor de filosofia aqui do colégio e coordenador de desempenho, que também está coordenando esse projeto aqui junto com a gente do podcast. E esperamos que vocês gostem dessa ideia, que é um momento mesmo de troca, de dividir, né, as coisas que estão acontecendo aqui na escola. Quero ressaltar que os nossos episódios estarão sempre disponíveis no canal do YouTube do Colégio Mediterrâneo, né? E também teremos alguns cortes especiais na página do Instagram do colégio. Então, se você ainda não segue a página do colégio, siga lá. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para você ficar por dentro aí de tudo que vai acontecer aqui nesse nosso novo projeto do PodMed. Bom, hoje nós temos aqui duas convidadas, né? Então, quero aqui já apresentá-las. Professora Mileide Santos, que é professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do colégio. Ela que é formada em bacharel e licenciatura em Letras Vernáculas na Unijorge. Então, muito obrigado pela sua presença, por ter topado aqui esse nosso bate-papo. Oi, gente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer, uma honra estar aqui para discutir com vocês justamente um tema tão importante e caro para mim. Bacana. E também temos a aluna Maria Cecília, de 14 anos, que é aluna aqui do colégio da turma do 9º ano A, que também topou aqui esse bate-papo aqui com a gente. Obrigado, Maria, e seja bem-vinda. Eu que agradeço. Oi, gente, tudo bem? Legal. Bom, o nosso primeiro tema, né, o tema que a gente vai abordar no episódio de hoje é o tema do racismo, né? É um tema, na verdade, muito importante, que vale muito a pena a gente discuti-lo, e também porque, recentemente, os alunos do Fundamental 2, Ensino Médio, aqui do Colégio Mediterrâneo, desenvolveram um belíssimo projeto, né, com o título Seja Antirracista, e foi um projeto maravilhoso, onde foi aberto um dia de exposição com todas as apresentações, com tudo que os alunos prepararam para as famílias. Então, os pais, os familiares visitaram, né? Toda a comunidade escolar visitou a escola aqui num sábado e foi maravilhoso, muita troca de experiência. E a gente também vai falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento desse projeto, né? Que foi muito bacana e marcante para os alunos. Mas, para a gente começar com o tema assim, de uma forma geral, professora Mileide, né? Você que é atuante aí dos movimentos, né? Eu queria lançar aqui uma pergunta, e aí você pode ficar à vontade, viu, para poder falar do que você quiser, que é qual a importância de discutir sobre o racismo na escola, né? Porque antigamente não se era muito discutido sobre isso, ou era? Como é que você vê isso e qual a importância disso agora? Bem, eu penso que discutir o racismo na escola é fundamental. Partindo do pressuposto que nós estamos formando pessoas e pensando principalmente qual tipo de cidadania que a gente quer, qual tipo de adulto que a gente quer. A gente sabe que é nesse momento da vida que as coisas vão sendo solidificadas, né? É nesse processo que as pessoas vão formando coisas que vão refletir mais lá na frente. Então, hoje a gente vive um momento em que já conseguimos modificar muitas coisas. Já conseguimos, através de luta do movimento negro, modificar muitas coisas. Mas esse processo acontecer dentro da escola é fundamental, porque a escola é o lugar mais, não o único, mas talvez o mais importante para a gente fomentar uma sociedade que tenha ética, que tenha cidadania, que respeite
todas as pessoas, todos os corpos. A gente sabe que vivemos em uma sociedade racista, fundamentalmente racista. Presenciamos diariamente cenas que assistimos na televisão, presenciamos dentro da escola, presenciamos fora da escola, cenas que são terríveis e que precisam deixar de acontecer. E como é que a gente vai fazer para que isso deixe de acontecer? Formando pessoas. É tocando nessas pessoas que a gente consegue mudar alguma coisa. O nosso pensamento precisa ser justamente esse, de transformação a partir de agora, né? Infelizmente, a escola ainda é um espaço em que as crianças sofrem racismo. Nos corredores a gente vê cena de racismo, a gente vê cena de racismo de funcionário para funcionário, de professor para professor. Por quê? Porque a gente está dentro de uma estrutura. E essa estrutura é racializada. Às vezes parece que o tema é sutil. Tem gente que pratica e nem se dá conta do que está praticando, do que está fazendo. Então, são nesses lugares que a gente precisa tocar e comover. E fazer com que as pessoas comecem a reparar as coisas que elas têm feito, as coisas que elas têm dito e como isso reverbera dentro do outro. Né? Porque tem gente que, por exemplo, parece que é tímido, mas não é tímido. É repressão dentro do espaço. É retraído, né? Por alguma questão, é né? silenciado. Então, assim, a gente precisa começar a falar dessas coisas dentro da escola e trazer um projeto dessa magnitude que envolve professor, envolve estudante, envolve funcionário, envolve a família. Quando a gente convida a família, é fundamental, porque aí a gente está formando e apresentando a temática para toda a comunidade escolar, que é o que nos interessa, porque a gente eu penso na escola como sendo uma microsociedade. Então, a partir daqui é que a gente vai conseguir algum processo de mudança, né? Perfeito. Maria Cecília, pegando um pouco disso que a Pro falou, né? Como você, assim, como aluna, né? Porque ela traz um pouco da visão, né? Como professora, que com certeza tem experiência em diversos espaços educacionais, né? Não só aqui no Colégio Mediterrâneo, mas você que é estudante aqui do colégio, qual a importância que você acha de estar discutindo esses temas, né? Não sei se você já teve alguma experiência de discutir sobre isso em alguma outra série, mas enfim. Assim, eu acho que, como a Pro disse, aqui na escola é onde a gente está criando uma visão crítica das coisas para poder a gente, quando sair daqui, ir para o espaço que vai começar a nossa vida de responsabilidades. Então, eu acredito que colocar esse tema aqui na escola é algo super importante, porque, principalmente que agora, a minha geração tem muito acesso à internet, tem muito acesso a meios de comunicação que informam sobre isso. Isso em si já é positivo. Só que a escola também, trazendo esse conhecimento para a gente, já aprimora, porque por mais que a internet seja um meio positivo, também pode ter outras visões que estão completamente equivocadas. E o ambiente escolar trazer todas essas discussões por meio de um projeto que vai, que querendo ou não, traz um pouco de entretenimento para os próprios alunos, né, a forma de trabalhar, e ainda por cima criar esse senso crítico neles é totalmente importante, porque não é só aquela coisa de falar não é racismo errado, não sei o quê. Porque, como o tema do projeto já disse, não basta você ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. Então, com o colégio trazendo isso pra gente, eu acredito que é muito benéfico para todos nós. Maravilha. E só que defendendo a nossa classe, viu, Pro? Maria Cecília falou da questão das informações na internet, né? É claro que a internet está aí, as informações estão aí, isso é maravilhoso, né? Um avanço assim que na nossa época, né, Pro? A gente não tinha... Era mais difícil. Mas é fundamental, né, a gente entender que a internet ela é sem filtro também, né? E quando isso é trabalhado na escola, né, num espaço educacional, que é preparado, com pessoas preparadas para isso, existe um discernimento, existe um foco, né? Existe um embasamento sobre aquilo. Então aqui a gente não está falando, quando se é trabalhado um tema desse num projeto, por exemplo, não é nada aleatório, como às vezes acontece na internet. Às vezes é algo aleatório, às vezes não é algo muito embasado. E é muito importante que, é claro, a internet vem reforçar, né, as coisas, mas o professor nunca vai ser substituído nesse sentido, né?
É isso, eu ia comentar, você falou primeiro, mas assim, o que ela traz é muito importante, porque assim, não basta a gente ter a informação, a gente precisa refletir sobre a informação. E as pessoas na internet refletem muito pouco, ou quando elas refletem, é só misericórdia, né? Então, assim, é cada posicionamento, é cada coisa que você percebe que as pessoas não leem sobre o assunto, elas simplesmente vão jogando aquele turbilhão ali e afetando a vida das pessoas. Sim. O papel da escola é afetar positivamente a vida das pessoas. Então, o que a gente propõe é a reflexão. Quando a gente separa as temáticas, quando a gente divide para eles pesquisarem sobre a ciência negra, sobre as histórias negras, sobre a moda negra, sobre a música negra, a gente está trazendo a informação de uma maneira mais direcionada, apresentando quais são as figuras importantes, porque isso foi apagado. Sim. E isso durante muito tempo na nossa época, né? A gente não tinha acesso a esse tipo de informação. O tipo de informação que a gente tinha no livro didático era a escravidão. E isso não basta. O movimento negro lutou porque isso não basta. E isso não somos nós. A gente não é somente um corpo para ser agredido, para ser batido, para ser mandado. Nós somos seres pensantes. E quando a gente vai para a história das coisas, você percebe que o povo preto fez muita coisa. E que essa coisa precisa ser reconhecida. E precisa ser reconhecida em todos os espaços. Inclusive para a gente deixar de sofrer violência. Porque, por mais que a gente esteja no século, não sei quanto, né, as pessoas têm uma tendência de utilizar essa argumentação em pleno século. Sim. Em pleno século, a gente continua sofrendo racismo, a gente continua, sei lá, uma mulher preta vai parir, ela recebe menos anestesia do que uma mulher branca. Ainda hoje a gente vive isso. Ainda hoje a gente vê uma pessoa entrar num campo de futebol e ser chamada de macaco. E ter gente para defender isso. Sim. Então, assim, como é que o que tipo de sociedade é que eu quero? Eu quero exterminar isso. Eu sei que estamos longe, eu sei que é difícil, mas o meu papel é justamente esse, é reforçar uma outra lógica. Isso. Só um ponto. À vontade. Que também, reforçando o que a Pro Milady disse, só uma questão, tipo, como eu como aluna, vejo muitos outros alunos falando, mas a escola é muito chato, mas o que você aprende na escola é muito chato. Só que essas mesmas pessoas não conseguem perceber que na vida delas, elas acabam aplicando muitas coisas que a própria escola ensinou. Então, esse projeto aqui, por mais que todo mundo que tenha feito o projeto tenha se cansado, porque não só pra gente, os professores, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de inovação vai ser cansativo, porque é um projeto a mais. Mas no final, você acaba levando muitos conhecimentos daquele tipo de assunto. Então, por mais que muitos alunos que talvez possam assistir esse podcast ou que estejam na escola, pensem que essas coisas não vão ajudar eles em nada, vão sim. Por mais que você não perceba, essas coisas vão afetar na sua vida de alguma forma. Por isso que a escola é sim um meio de conhecimento e um meio não só conhecimento de matérias como matemática, português, mas conhecimento geral e de pensamento crítico. Porque o que a escola apresenta para você de qualquer forma vai acabar levando para sua vida. Não estou falando a forma, né? Porque várias pessoas interpretam de maneiras diferentes. Mas uma base você com certeza vai levar. Sim. E só pegando aqui uma coisa que a Pro estava falando, com relação, só para arrematar a questão da internet, né, da escola, tem uma grande diferença entre informação e conhecimento, né? Eu acho que na internet a gente tem a informação, mas o conhecimento a gente faz dele nesses espaços, né? Seja na escola, porque é aqui que a gente discute, a gente debate, a gente reflete, né? E é isso que torna a informação se transformar em conhecimento. Beleza, bacana. Pegando aqui, Cecília, que você estava falando sobre a questão que é chato e tal, que alguns alunos reclamam, né? Como é que foi o desenvolvimento do projeto, né? Porque hoje eu sou das artes, então eu sou tendencioso, porque eu não sou muito a favor de provas, ou pelo menos que a nossa avaliação seja pautada somente nessa lógica, né, de se avaliar o conhecimento, né? E os projetos, na verdade, eles são, querendo ou não, um outro formato, né,
de você aprender, de você ter o conhecimento. Como é que foi essa dinâmica do projeto? Porque é mais interessante que seja projetos? Sua opinião pessoal, você prefere estudar para a prova e ponto final? Como é que é isso para você? Começando pela parte do projeto, eu não vou ter como saber muito por dentro das outras salas. Eu vi mais superficialmente. Pode falar sobre o processo da turma do nono ano A, que é a sua turma. Mas só uma coisa que eu vi das outras turmas que também não foi negativa. Eu vi todo mundo, assim, se ajudando muito no projeto. Eu vi que, tipo, os projetos eu fui em muitas salas no dia e tinha cada projeto mais lindo que o outro e, tipo, dava pra perceber que as pessoas tinham trabalho em pesquisar e fazer aquilo. Mas na minha sala mais específica, também acredito que foi a mesma coisa. E minha opinião pessoal é que eu prefiro mais alguns projetos, só que eu tenho uma visão um pouco diferente de alguns amigos meus, de algumas pessoas que eu conheço, porque eu não vejo problema em prova, algumas. Sim. Eu gosto de fazer prova. Vou ser bem honesta, eu gosto de fazer prova. Mas não que ela não seja um mecanismo importante, né? É importante, não é que não é importante. Só que eu acredito que o trabalho teve um impacto um pouco maior para o conhecimento de muitas pessoas. Por quê? Na sexta-feira, antes do projeto, o projeto foi num sábado. Na sexta-feira, a gente teve um dia vago pra gente poder montar o projeto. E eu percebi que tinha muitas pessoas que realmente estavam se empenhando naquilo porque gostavam do assunto, porque gostavam da ideia. Na formulação dos quadros, todas as aulas que pegavam, todo mundo fazia os quadros bem feito. Você olha os quadros das outras salas também. Você olha os quadros de todas as salas e não são quadros mal feitos. São bem feitos aquelas pessoas que desenharam aquilo, aquelas pessoas que pintaram aquilo. E sobre o conhecimento do próprio projeto, em muitos momentos a gente acaba se vendo tão automatizado em pautas cotidianas que quando você coloca um projeto desse tipo, com uma abordagem um pouco mais diferente, você acaba vendo várias visões de outras pessoas que você nem sabia que elas tinham. E acaba que muitas pessoas se soltam em mostrar sua opinião nesses espaços críticos que estão, principalmente nesse projeto. Na exposição, que foi o tema, na minha sala a gente fez uma exposição, né, sobre literatura negra, você via que cada pessoa que estava apresentando para os convidados que iam chegando tinha propriedade para falar aquilo. Sabe? Não foi algo assim, do nada. Solto. Uhum, exatamente. E houve um estudo mesmo, né? Então, houve uma dedicação, que às vezes não tem nas provas. Não tem nas provas. E, tipo, teve gente na minha sala que fez um vídeo em inteligência artificial. Tipo, foi tão legal ver as pessoas realmente colocando força nesse trabalho que realmente eu tenho certeza que foi algo super positivo trabalhar esse assunto na parte, tipo, dos alunos. E você, a visão, você como professora, como foi esse empenho dos alunos? Qual é o retorno que você acha que os alunos conseguiram dar, né? Eu acho excepcional. Assim, eu percebo que as pessoas se envolvem de fato, né? A prova não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta, porque ela tem um mecanismo, né, sistemático, que é bem quadradinho, vamos dizer assim. Mas a apresentação de um projeto como esse, você precisa da sua habilidade artística. Nesse momento você se expõe, porque você precisa falar. Então você vai pesquisar, você decora a sua fala, você fica ali na frente do espelho vendo como é que você vai se apresentar, porque você também está preocupado com isso. Sim. Como é que você vai se apresentar, se a sua imagem está boa ou não está para a coisa. Então, assim, a gente consegue ganhar em muitos âmbitos, né? E eu percebo que eles foram muito caprichosos. Todas as salas que eu passei em quase todas. Eu confesso que eu não consegui passar em todas, mas em quase todas dava para perceber que eles montaram legal um cenário, que aí também é um outro tipo de habilidade, é um outro tipo, né? Sim. Montaram um cenário, pensaram nos textos que iriam colar nas paredes, nas imagens, nas coisas, em como ficaria configurado, como é que as pessoas iriam entrar em organização, né? Como é que quantas pessoas vão entrar e tal. Então, assim, eu penso que houve um envolvimento. E sair de um projeto como esse sem ter sido tocado é impossível. Sim. É absolutamente impossível. Ter participado do processo, de todo o estresse que, né? Mas de todo o aprendizado também que esse estresse gera, porque faz parte, né, do processo das discussões, até chegar a um entendimento. Então, são muitas coisas que a gente consegue trabalhar para além do tema ainda. Sim.
E eu acredito que foi absolutamente positivo. Eu entrei nas salas, eu vi as pessoas se empenhando. Tem um equívoco aqui, outro equívoco ali, mas assim, faz parte também desse processo de construção e do... Eu achei sensacional. Eu acho que eu penso como você, né, que o caminho pode ter prova, mas precisa ter uma coisa que envolva de fato as pessoas. Porque os projetos eu percebo, né, que eles desenvolvem outras habilidades, né, Com como certeza. Cecília estava falando, como você pontuou, vendo, né, ela falou, eu vi colegas, alunos que nem sabia que tinham aquela habilidade, que às vezes na sala de aula a gente sabe que os alunos são mais retraídos, às vezes, né, aquela coisa mais sistemática do conhecimento, do assunto, né, mas aí quando eu pego por mim, porque... Eu, na época da escola, eu gostava, eu era o cara dos projetos. Eu gostava de projeto, porque eu gostava de Da apresentar, parte de criar, de artística. pensar coisas e tal. E, no final das contas, acabei enveredando de fato para o lado artístico. Mas, assim como eu, quantos alunos, né? E você aprender de uma forma mais lúdica, né? De uma forma menos sistemática, para alguns é melhor, né? É mais fácil, é mais interessante, é mais prazeroso. Porque a gente também, nós como professores, né? A gente tem esse desafio hoje, né? A gente está falando aqui da internet, dos jovens, dessa geração que está vindo. A gente tem esse desafio de tentar fazer com que eles se interessem pelas coisas, né? Porque tá tudo aí, né? Tá tudo posto, basicamente, digamos assim, né? Então, nós, como professores, agora temos, acho que um trabalho dobrado de tentar sair um pouco daquele padrão de que existia há um tempo atrás, para poder seduzir esses alunos, né, a estarem envolvidos nas coisas, né? Eu acho que projetos, enfim, eles são fundamentais para a gente trazer essa galera para o nosso lado, né? Principalmente os adolescentes, né, que já às vezes não estão muito afim de fazer as coisas, estão muito imersos nessas questões tecnológicas, né? Tanto que, pegando esse ensejo aqui, o podcast, né, esse projeto aqui, tem essa intenção também, né, da gente poder trazer um novo olhar, para a gente poder discutir as questões de uma forma diferente, que a gente possa extrapolar às paredes da sala de aula, né, que é o grande intuito da escola, né? A escola não quer só que os alunos guardem o conhecimento ali na sala de aula, mas que possa expandir, né? E como você citou no início, as famílias se envolveram no projeto, né? Então não foi com uma coisa entre os professores, os alunos, né? Os pais, né? Familiares vieram ver o que seus filhos estão produzindo. E isso é muito legal, porque eu sou pai, minha filha ainda é pequena, educação infantil, mas quando ela for maior, eu quero estar por dentro do que ela está desenvolvendo na escola, né? Como seus pais vieram, Cecília, seus familiares, como foi, o que foi que eles falaram? Minha mãe não conseguiu vir, mas meu pai quase que veio. Meu pai, ele ia vir no primeiro horário pra Sim. me ver, que era o primeiro, minha parte, era o primeiro horário. Só que aconteceu uma coisa que ele não conseguiu. Só que meus pais acabaram ficando muito tristes porque eles não acabaram vindo, porque eles quiseram muito Sim. ver a exposição. E não só a minha sala, como outras salas também. Que eu contei pra eles sobre como estava acontecendo o projeto. Eu falei, depois de sexta-feira, quando eu cheguei em casa, eu falei como estava acontecendo a organização. Eles se sentiram super interessados, porque não é um assunto só pra gente, né? Público adolescente, enfim, que tá na escola. Esse tema acho que alegra e entretém qualquer um que vê, sabe? É algo que eu consigo enxergar que fura essa barreira só da escola. Sabe? Quando eu contei pros meus pais, parece que, sabe, a reação deles foi como se eles estivessem envolvidos junto comigo no projeto, fazendo as mesmas coisas ali. Sim. Era isso mesmo que eu queria dizer, tipo assim... Desculpa. Era exatamente isso que eu queria dizer quando você começou a falar, né, dessa coisa da família chegar na escola. Esse é um tema que não interessa somente à comunidade que está dentro da escola. Esse é um tema que interessa a comunidade fora da escola. Sociedade como um todo. É né? necessário que os pais cheguem aqui e vejam que a escola está discutindo, que acessem a internet e percebam que a internet está discutindo isso. Entende? E ser tocado, né? Porque a gente também está formando os pais nesse sentido. Ser tocado pela fala do próprio filho faz toda a diferença.
Eu penso. Que às vezes Se ele não, tava... a maior diferença. Porque se ele pensava de uma maneira, quando ele vê o filho produzindo aquele texto, que fez parte de um processo de pesquisa dele, é fundamental. Entende? E a escola também tem esse papel de estar convidando as famílias para chegarem aqui, para colarem, para verem, né? Precisa ter essa conexão no processo de formação da criança, perceber, né? A família precisa ser uma parceira da escola para que a gente consiga construir coisas que de fato são positivas. E esse tema precisa ser discutido por todo mundo, porque várias pessoas sofrem racismo, inclusive os pais também. Sim. Né? Se eu tenho uma criança negra, eu também já sofri em alguma medida, eu percebo que meu filho sofre, então eu preciso discutir e saber como é que eu vou lidar com isso. Porque não basta, assim, meu filho foi chamado de tal coisa na escola. Ok, mas ninguém tira isso. O que ele ouviu já. Como é que a gente vai lidar com o psicológico dessa criança? Porque são muitas coisas que a gente precisa pensar quando a gente aborda uma temática como essa. Que é uma temática séria, que é forte, que mata, racismo mata. Que é criminosa, que né? é criminosa, que coloca corpos pretos, né, na sua grande maioria, na cadeia. Quando você olha para o cenário, né, de quem é que está preso, a maioria são corpos pretos. E a gente não para questionar o porquê que são esses corpos que estão lá, em sua grande maioria. Quando a gente olha números do IBGE e percebe que a grande parte da população é negra, mas que ela ocupa, né, que o número maior dela está em processos de inferiorização, de menos salário, de menos acesso à educação. Enfim, a gente precisa fazer com que essas pessoas que já saíram da escola e que muitas vezes acham que elas não precisam mais estudar porque elas já passaram por isso, voltem, nem que seja em uma tarde, em um dia, em uma manhã, que elas voltem e sejam sensibilizadas por aquilo. Porque não dá para ficar somente na internet, porque a internet... Sim. Né? É isso. E, quer falar? Não. Não, só extrapolando um pouco os muros da escola, né? A gente falou um pouco do projeto. Pegando o tema como um todo, você já falou algumas coisas. Mas hoje muita gente fala, né? Que antigamente não tinha tanto racismo como tinha hoje em dia, né? Que a gente sabe que isso é uma grande baboseira. Mas eu quero ouvir de você. O que é que você acha sobre isso? O racismo aumentou? Diminuiu? É porque a gente está discutindo mais sobre ele? É isso. Enfim. É porque ele, não, do meu ponto de vista, não é aumentar ou diminuir uma coisa, a discussão. Do meu ponto de vista, é que agora nós temos voz. Agora a gente discute. Agora a gente tem podcast para discutir sobre isso. Sim. Agora a escola para e fala um pouco sobre isso. E antes a gente sofria o racismo de uma outra maneira. Hoje... velado. Supostamente, sim, né? Porque a população brasileira tem um negócio de dizer que é velado, mas velado para quem? Para quem está praticando. Sim, porque para quem está sofrendo não tem nada... Tá escancarado. Pra gente que está sofrendo não tem nada de velado nesse processo, não tem nada de sutil. Tem gente que diz isso, né? Sim. Porque é sutil, algumas coisas são sutis para quem diz, para quem não se percebe dizendo. Mas para quem está ouvindo, para quem está passando, para quem está sofrendo, é absolutamente aberto, é absolutamente escancarado e precisa ser vetado, precisa ser parado de alguma maneira. Entende? E eu penso que somente discutindo as coisas, colocando na mesa, transformando em pauta, transformando em política pública, transformando em assunto de escola, é que a gente vai conseguir, de algum modo, fazer com que cesse. Eu não sei lhe dizer se está diminuindo, não. Eu só sei que a gente consegue agora, né? Não é mimimi, não é porque agora tudo é racismo, é porque agora a gente pode falar sobre isso. A gente consegue falar sobre isso de uma maneira mais aberta. Antes, as pessoas diziam também, né? Porque a figura de Zumbi dos Palmares não está aí à toa. Ele discutia isso, Machado de Assis discutia isso, as pessoas discutiam isso. O problema é como as pessoas liam isso. Né, como elas embranqueceram Machado de Assis e, em alguma demanda, tentaram embranquecer o discurso dele. Mas se você tem uma leitura crítica, como ela estava trazendo, uma leitura atenta, não tem nem como. Machado é absolutamente escancarado, assim como outras literaturas são. Entende?
E você, Maria, pegando um pouco esse ponto aí, a sua geração, né, os adolescentes e tudo mais, como que é essa discussão entre vocês sobre a questão do racismo na sociedade como um todo? Vocês, enfim, o que que vocês acreditam sobre isso? Ou você acredita? O que que na roda dos seus amigos vocês comentam sobre isso? Vocês conversam, discutem? Assim, falando mais de modo geral, não sobre a minha vivência e das pessoas que eu conheço, e vou começar dizendo que eu concordo completamente com a Pro, e tinha um ponto que eu queria falar sobre que eu acredito que, hoje em dia, as pessoas estão banalizando muito esses assuntos. Tipo, a gente está vivendo numa era digital que as coisas são levadas muito pelo humor e pelo... não é sério. Pelo meme. Isso, pelo meme. Sendo que tem coisas que não são meme. Tem coisas que não tem graça, tem coisas que não são leves, tem coisas que são sérias, não são brincadeira, não são piada. E eu tô vendo um ponto que até pessoas pretas, pessoas negras, estão cometendo atos racistas. Tipo, você vai na internet hoje em dia e você vê muitas falas de pessoas que fazem parte da comunidade que são terríveis, que são abomináveis, são frases assim que banalizam algo que é muito sério, algo que é muito, sabe? E eu entendo que o racismo estrutural, ele tá presente na nossa sociedade hoje em dia. A gente tem resquícios, inúmeros resquícios de situações que aconteceram há anos atrás que trouxeram o que a gente tem hoje. Mas com tanto acesso, com tantas coisas com tantos privilégios que muitas pessoas têm hoje em dia, comparado antigamente, eu acredito que usar esse conhecimento, essa informação, como você disse que era informação, é totalmente diferente de conhecimento. Usar essa informação para banalizar situações que não são passíveis disso é horrível. E já chegando no meu ponto, meus amigos, por mais que eu tenha falado isso, eu ainda não acredito que a gente... Como algumas pessoas falam, esse mundo tá perdido, esses adolescentes de hoje em dia. Não. Eu já falei isso algumas vezes. Não. Ela se defendendo, ó, maravilhosa. Não, muitas pessoas têm senso crítico nessa geração. Tipo, por mais que a pessoa, como... Até tinha falado com muitas pessoas que eu nem sabia que tinham essa visão, eu descobri que tinham um projeto. Pode acontecer em outras situações que eu também reconheço esse tipo de opinião por outras pessoas. Tem muita gente que eu conheço que tem um posicionamento muito forte sobre isso e que a gente discute muito sobre isso de uma forma super tranquila, em que a gente consegue fluir esse assunto de uma forma que a gente não banalize essas situações. E, para mim, isso é muito importante, isso é essencial, já que hoje em dia a gente também tem... Como é que eu posso dizer? A gente tem muita fake news sobre muitas situações. Sim. Então, você ser influenciado por isso, na temática, falando aqui sobre o racismo, mas não só nesse assunto, é muito fácil você cair nisso. Por isso que como é a palavra? A palavra está na minha ponta da minha língua, mas eu não estou conseguindo lembrar. Eu tenho preferência em escolher pessoas que andem comigo, que não caiam por isso, entendeu? Que consigam sempre aprender mais e ter esse conhecimento para quando vem uma pauta, uma discussão na aula de redação, por exemplo. Quando a gente chegar numa discussão, né, nessa aula, a pessoa saber falar. A pessoa, ter o que pensar sobre. Não ser aquela pessoa que escuta esse tipo de assunto e se cala. Porque pra mim, se você se cala também com racismo, você também é racista. Eu não tenho... Pra mim, a minha opinião é essa. Se você está vendo a situação acontecendo na sua frente e você fica calado, não na situação em si, mas o contexto em geral, você está compactuando com isso. Então, eu prefiro andar com pessoas que tenham uma visão de chegar e criticar. E entender como isso é sério e como isso tem que ser discutido, principalmente agora. Porque tem muitos jovens, como eu falei, que estão banalizando isso. Então, quanto mais a gente discute sobre isso, tem um impacto muito maior sobre a situação.
Nossa, Tá muitas vendo aí, coisas. Pro? Essa geração não está tão perdida assim. Isso, eu gostaria de comentar. Muitas coisas que surgiram. É, a primeira é sobre o riso, né? O riso é perverso muitas vezes. Se a gente for olhar a figura do clown, do palhaço, a metáfora dele, né, é a lágrimazinha, porque ele se joga no chão, cai para que as pessoas riam daquilo e as pessoas riem daquilo. Então, enfim, o riso muitas vezes é perverso e não seria com o racismo que ele não seria perverso, muito pelo contrário, né? O racismo já está dentro desse lugar mesmo da perversidade. Então, as pessoas se aproveitam disso. A outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado na fala é essa coisa do autorracismo, né? A gente tem trazido que estamos em uma estrutura racista. A gente aprende a ser racista. Então, a gente aprende a ser racista contra a gente mesmo também. Colocar uma pessoa preta nesse lugar para, né, dizer... Não sei se se é um bom lugar, sabe? Porque a pessoa branca aprende a ser racista e a pessoa preta também aprende a ser racista. Mesmo porque são apresentados modelos para a gente, né? O modelo branco é aquele modelo que parece que é legal. E ser preto dentro da sociedade não parece que é legal. Então, a gente vai aprender a reproduzir coisas brancas como sendo legais e construir frases que são violentas contra a gente mesmo. Sei lá, vou assistir o filme da Barbie, mesmo que a Barbie nunca tenha me contemplado, toda vestida de rosa. Isso é um contratexto, né? Mas existem milhões de pessoas pretas que se vestiram e que foram... Isso fez parte do nosso imaginário durante muito tempo. Qual era o tipo de boneca que a gente tinha? Era a Barbie. Eu tinha acesso a outra boneca, só aquela que soltava o braço, que era a que eu tinha mesmo acesso. Né? Que a maioria das pessoas pretas tinha acesso àquelas bonecas, que uma Barbie custava uma loucura, era um absurdo aquilo. Então, boa parte dessas pessoas não tinha acesso nem a brinquedo. Então, a gente aprendeu... A nossa luta aqui, construir um projeto como esse, com essa temática e dessa magnitude, é justamente para a gente tentar desconstruir esse tipo de lógica, esse tipo de coisa dentro da cabeça das pessoas, entende? Então, não dá simplesmente para dizer a maioria das vezes as pessoas pretas que são mais racistas. Sim. É uma estrutura. Estamos dentro dessa estrutura. Eu me considero uma pessoa dentro da estrutura. Não serão em todos os momentos que eu vou acertar. Eu estou lutando contra isso. Eu luto diariamente contra o racismo, contra o machismo, contra o meu racismo, contra o meu machismo, contra a minha homofobia. Mas eu sei que eu estou dentro dessa estrutura. E que em determinados momentos eu vou produzir uma frase machista, uma frase racista. E a luta é essa. Né? É a gente conseguir chegar ali na frente e terem descendentes meus que já não reproduzam isso, que já não chamem ninguém de gorila, de macaco, de Godzilla, de não sei o que lá, brincando. Entende? Mas só uma questão é que o que eu estava abordando não são pessoas que fazem parte assim, do racismo estrutural, porque como a senhora disse, dentro da piada da internet, né? Mas isso, é porque aquilo ali também te envolve, aquilo ali é muito dinâmico, aquilo ali te vicia. É aquele negócio, você vê as pessoas fazendo, eu vou fazer também. Isso, e para fazer parte do grupo. É para você se incluir em algo que você sabe que você não é bem-vindo, mas você quer ser bem-vindo porque você quer que as pessoas falem, ai, nossa, que engraçado, a gente tá fazendo piada com o racismo. Pronto, chegamos ao ponto, é isso. Mas a gente já viu isso em outras situações, quando não era a internet. Fora dela. Muitas pessoas já se anularam para fazer parte do grupo. Aquela coisa que a gente estava falando de ser tímido. Sim. É ser tímido mesmo ou é silenciado? Ou a pessoa é silenciada? Na internet, ela não precisa dizer exatamente quem é ela, qual é a personalidade dela, mas ela precisa fazer parte daquele grupo também para interagir, para conseguir interagir, entende? Então, ali é um lugar de eu mostrar, sem necessariamente mostrar exatamente quem eu sou. É como se fosse uma personagem. Então, ali dá para fazer de um tudo, inclusive ser uma pessoa preta que faz parte daquele processo. A nossa luta é o quê? Desconstruir essa coisa, né? É fazer com que as pessoas pretas tenham
consciência negra, e não somente no dia 20 de novembro, sabe assim? Ter consciência negra no dia a dia, nos mínimos detalhes, na postagem da internet, essas coisas. Porque tem muitas coisas que estão, assim, tão dentro da nossa vida que a gente nem percebe o quão erradas elas estão. Não é nem errada a palavra, o quão maléficas elas são pra gente. Porque a simples palavra que a gente fala, tipo, criado mudo. A simples palavra que a gente coloca no nosso vocabulário já tem toda uma história por trás que a gente não tem o mínimo conhecimento, porque esse conhecimento foi apagado da gente. Porque esse conhecimento foi tirado da gente de propósito, para que a gente não soubesse que era aquilo. Pra gente banalizar essas coisas que estão dentro da nossa sociedade, que são consequências de muitos anos atrás, de uma história que colocava pessoas brancas como superiores e pessoas pretas como inferiores, que não têm conhecimento, que é totalmente o contrário do que, graças a Deus, a gente está tendo mais espaço para mostrar hoje. E olha que coisa, né? Criado mudo. Veja que a coisa é muda mesmo, pra gente ser silenciado, calado. De todas as formas. Pois é. É isso, né? Também acho que é um processo de desconstrução para todos, né? Para a sociedade como um todo. Brancos, negros, porque eu acho que não basta ser negro para você ser antirracista, né? O fato só de você ser negro não te faz um antirracista. As pessoas brancas precisam se envolver bastante no processo. Elas são as que, né? Com certeza. Bom, é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem algum ponto, Pro, que você quer abordar? Cecília, mais alguma coisa? Não, estou satisfeita. Eu quero agradecer o convite. Também. Dizer que gostei muito. Penso que a iniciativa é maravilhosa, que tem de continuar acontecendo mesmo, que precisamos mesmo discutir determinados temas que são tabu, né? Que as pessoas transformam em tema tabu, que na verdade a gente precisa falar sobre as coisas, não silenciar sobre as coisas. Apesar de que ela estava falando do silêncio, né? O silêncio também comunica bastante. Sim. E não necessariamente quem se cala é o que concorda, né? Às vezes a pessoa se cala porque ela não consegue falar mesmo. Mas eu falei no sentido de se calar, não falar, tipo, na hora. Sim. Mas de se calar como opinião mesmo. Tipo, aquela pessoa que fala, não vou opinar sobre isso. Não quero saber sobre isso. Não quer se envolver, né? Eu não quero quer me tirar envolver com da isso. reta. Para entender que todo mundo tem responsabilidade, né? Sim. É isso. Então eu quero agradecer aqui a professora Mileide por ter topado aqui o convite, de estar abordando sobre esses assuntos com a gente, né? A aluna Maria Cecília também, obrigado, viu? Foi maravilhoso suas colocações. Eu fico feliz de verem jovens, né? Engajados, com consciência mesmo, né? Sobre tudo, né? Não só sobre a questão do tema, né? Mas a gente percebe que é uma aluna que tem uma visão, né? Sobre o todo, né? Sobre tudo. Isso é muito bom, porque a gente precisa, né? Precisamos cada vez mais de pessoas, de jovens, porque daqui a pouco a gente vai se cansando, né, Pro? Daqui a pouco também a gente vai morrer, né? Tem que ter um jovem aí para tomar conta, substituir, levar a luta para frente. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio, né, do nosso podcast, o PodMed. A ideia é exatamente a gente poder discutir assuntos, né, que não só em sala de aula, mas que possam extrapolar os muros da escola, né? Porque a gente sabe que a internet, né, é um mundo, e essas discussões aqui, essas falas, elas vão reverberar aí para todos que assistirem, que compartilharem. Então a nossa intenção é mesmo expandir, né, os conhecimentos das pessoas que estão aqui, as discussões que o Colégio Mediterrâneo quer trazer. E esse foi o nosso primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, peço que todos aí, aquelas coisas, né, de jovens, né? Dê o like, como é, Maria Cecília? Faça aí, curta, compartilhe. Se inscrevam, curtam e compartilhem o vídeo, por favor. Maravilha. E se inscrevam no canal, certo? Porque a gente vai estar postando os próximos episódios aqui também. Tá bom? Pro, obrigado. Obrigada. Cecília, obrigado. E até a próxima. Também podem deixar a opinião de vocês aí. Um abraço. Abraço, gente.